Olá, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Então, estamos na Guerra de Troia e no último episódio ficámos na chegada às praias de Troia. Acabámos de chegar às praias de Troia. Com a chegada dos aqueus às praias de Troia, iniciou-se a Guerra de Troia. Um conflito que era suposto ser rápido, como todos os conflitos, supõe-se sempre que sejam muito rápidos e que aquilo em 3 penadas fique resolvido, e a Guerra de Troia durou 10 anos. Durante 10 anos escorreu sangue, o céu e a terra. Foi uma guerra mortífera, a areia das praias de Troia ficou ensopada de sangue, literalmente. Os aqueus achavam que aquilo ia ser uma coisa rápida porque tinham os mirmidões, o exército de guerreiros comandados por Aquiles, do seu lado eram os seus aliados, que é uma palavra que agora se usa muito. Os troianos também não estavam descalços e também tinham aliados, sendo os mais importantes os centauros, que ao contrário do mito que depois se criou, que eram metade homem, metade cavalo, não eram, e nem sequer devia ser uma coisa muito prática, ser metade. Os centauros eram cavaleiros exímios e passavam a vida em cima de cavalos. Daí depois ter surgido o mito que os centauros eram metade homens, metade cavalos. E além dos centauros, tinham como aliadas as amazonas, que também passavam a vida em cima de cavalos, mas que se distinguiam por serem arqueiras exímias. A rainha das Amazonas chamava-se Ptisileia e era irmã de Écuba, mulher de Príamo, rei de Troia. Iniciou-se a guerra. Foi uma guerra de facto feroz, intensa, mortífera e muito, muito, muito dura. A guerra, na altura, tinha regras, se calhar até um bocadinho mais humanas do que as de hoje em dia. Quando se lutava-se a valer. Mas também havia pausas, tréguas, que agora o nome moderno talvez seja cessar-fogo, que normalmente eram utilizadas para fazer os rituais fúnebres, portanto, para honrar os mortos de parte a parte, e depois, pelo que eu li, também havia uns jogos e umas competições, havia alturas em que eles até se davam bem, todos. Quando terminavam estas tréguas, voltavam à luta, aos combates. Os momentos mais importantes da Guerra de Troia foi de facto a morte de Heitor e a morte de Aquiles. Aquiles encantou-se por uma troiana, filha de um sacerdote de Apolo, porque Apolo era um dos deuses que protegia Troia, Apolo e Afrodite, tal como Juno e Hera protegiam os aqueus. Portanto, foi uma guerra que decorreu não só a nível humano, mas também a nível dos deuses. E o Aquiles encantou-se por uma troiana, a tal de Briseida. O que é certo é que Agamemnon, que era o líder dos aqueus, resolveu ir lá buscá-la, achou engraçada, com certeza, foi lá buscá-la a Aquiles e levou-a lá para a tenda dele. Agamemnon era um homem manhoso, misógino, pouco culto, grosseiro, frio, manipulador e esperto que nem um alho. Não sei se vos faz lembrar alguém que eu referi no episódio passado. Agora já sabem a qual personagem da Guerra de Troia que eu me estava a referir. E o Aquiles ficou muito aborrecido com Agamemnon, ao ponto de dizer: eu hoje não vou combater, pronto, hoje faço folga. Aquiles tinha um grande amigo chamado Patroclo que lhe disse: olha, Aquiles, tu tens razão em estar aborrecido porque o Agamemnon levou-te a Messoila. Fazemos assim, emprestas-me a tua armadura e hoje vou eu lutar por ti.
Heitor, naquele dia, também estava a combater e viu a armadura, um homem com a armadura de Aquiles, e achou que era Aquiles. Começaram a combater e Heitor matou Patroclo. Aquiles, quando soube que o amigo tinha sido morto por Heitor, ficou possuído de uma fúria infinita, uma crueldade. Aliás, Aquiles era um homem cruel e frio, uma crueldade total. Voltou a vestir a sua armadura, foi atrás de Heitor, combateram e Aquiles matou Heitor. A guerra da parte de Troia era, as pessoas assistiam aos combates, portanto no cimo da muralha ficava a cidade e ao redor da muralha as pessoas cá para baixo iam vendo os combates. Consta que as crónicas dizem que quando Heitor morreu, das muralhas de Troia soou um lamento, uma aflição, um ulular de dor como não havia igual, porque Heitor era o príncipe perfeito e era um príncipe profundamente amado. Aquiles aí comete a ignomínia total. Em vez de permitir que o cadáver de Heitor fosse levado para ser tratado e para ser honrado, atou ao seu carro de combate e arrastou pelo chão durante imenso tempo ao ponto do cadáver ficar completamente destroçado. Depois houve uma série de negociações de Príamo que comprou de volta o cadáver do filho, aquilo foi uma confusão. E Aquiles, com esse gesto, deu origem à sua própria morte. Porque Paris, que já se sabe que era irmão de Cassandra, irmão gêmeo, e o marido de Helena, a mulher mais bonita do mundo e que teoricamente teria dado origem a todo o conflito, Paris era um arqueiro exímio. E então lançou uma seta envenenada que foi ter diretamente ao calcanhar de Aquiles, que era o único ponto do corpo que estava exposto porque a armadura cobria o resto do corpo. Diz também que o deus Apolo ajudou a que a seta fosse lá parar ao calcanhar de Aquiles. A seta estava envenenada e Aquiles morreu. Esses dois acontecimentos foram determinantes para o fim da Guerra de Troia. Pronto, agora que já sabemos que durou 10 anos, quais é que foram os dois acontecimentos mais importantes, de facto, para a determinação do final da guerra, e que foi uma guerra que foi levada a cabo não só por humanos como também por deuses, porque nessa altura, tal como agora, os humanos precisavam de deuses que fossem ciumentos, castigadores, que premiassem alguns comportamentos, castigassem outros. No fundo, a essência humana mantém-se inalterável desde os tempos da antiguidade. E pronto, por hoje ficamos com a morte de Heitor e de Aquiles. No próximo episódio, com certeza que terminaremos estes vídeos acerca da Guerra de Troia. E como sempre, olha, se gostam, partilhem com os vossos amigos, família, periquito, cão, gato, toda a gente. Visualizem muito, ponham muitos likes, que é para a maldição de Cassandra poder continuar a crescer. Obrigada. Até breve.